Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Para todos vocês que estão nos acompanhando nesse nova conversa da revista Etc. Literatura e Arte, um espaço de fala para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre os autores, o que eles pensam, o que eles têm para dizer, além dos livros. E também um canal para que as pessoas possam chegar um pouco mais perto do autor e criar uma rede mesmo de conhecimento entre leitores, autores, porque eu acho que é mais importante a gente fortalecer esses laços. E hoje eu tenho a honra e a alegria de estar com a Lídia Palminha, uma pessoa assim, que eu tenho muita admiração e gratidão também por fazer parte desse nosso círculo de conversas, dos projetos da Infinita. Seja muito bem-vinda, Lídia. E você, como é uma pessoa que tem tanta coisa para falar, eu queria deixar um pouquinho com você para você se apresentar. Todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, sejam muito bem-vindos, porque esse lugar de fala é muito importante, vocês pararem um pouquinho para ouvir o que a Lídia tem para falar. Seja bem-vinda, Lídia, muito obrigada. Olá a todos os que vierem a ouvir-nos. Em primeiro lugar, Adriana, gratidão pela alma portuguesa que vem efetivamente do outro lado do oceano e se instala aqui. Sempre te disse, e uma vez mais o digo, pela tua presença e também por toda a tua iniciativa e determinação, porque o mundo da literatura não é um mundo soft, é um mundo de luta e eu reconheço o teu trabalho e por isso mesmo também estou aqui contigo, não estou zangada com absolutamente ninguém, mas efetivamente estou aqui contigo numa aproximação de almas que é sincero e também por todo o caminho que tu tens trilhado e senti que este também seria um apoio para ti. E no fundo também para mim, porque efetivamente só assim faz sentido, assim como também a aproximação por todos os outros países, porque efetivamente as redes sociais podem ser usadas para tanta coisa bela e sem dúvida nenhuma que aproximar pessoas que estão do outro lado, e isso é brilhante e fica a minha gratidão por tal. A Lídia Palminha é uma aprendiz na caminhada da vida, não devo ter muito a dizer sobre mim, mas posso dizer sobre aquilo que é a minha escrita, ou pelo menos aquilo que é a minha brincadeira mais séria na minha vida, que é a escrita, porque eu levo a escrita com muita seriedade e muita consciência, e quem me lê já deve de ter lido mesmo textos meus em que eu coloco muita consciência. Eu comecei, está aqui a passar na minha tela mental, quando eu tinha 4 anos de idade, e ao meu lado direito tinha o meu pai e um caderno aberto, e assim comecei a aprender as letras e os números. Foi complicado quando fui para a escola, porque já sabia ler e escrever umas coisinhas e fazer contas. E com a partida dele, aos 6 anos e meio, as palavras foram a minha companhia. Estávamos em 1978, quem for lá atrás saberá que a questão da psicologia na criança era muito complicada, as crianças ficavam marcadas, não havia psicólogos para crianças, não havia tanto acesso como há neste momento, além de que havia uma cultura diferente em relação às crianças e em relação a estes tipos de invento do que há relativamente agora. Refugiei-me, exatamente, se calhar, se eu for a pensar hoje isso, era a maneira que eu tinha de o ter perto de mim, era através da escrita. Então eu escrevia muita coisa, sem jeiteira nenhuma, ou com muito jeito, porque o meu avôzinho materno, o meu xamã, como eu eternamente lhe chamo, um homem que sem saber nem escrever, poetizava de forma extraordinária. Ele impulsionava-me constantemente a fazer versos. Onde quer que nós íamos, eu acompanhava-o bastante, ele estava sempre a impulsionar-me para versejar. E chegava à noite, eu gostava de me sentar e escrever aqueles versos que nós trocávamos durante o dia.
E o tempo foi passando. E foi em 2014, não, foi em 2013 que eu vi uma caixinha lá em casa que já caminhava há uns anos na minha casa, mas eu respeito tudo aquilo que é das outras pessoas. E aquela caixinha estava secretamente fechada. Não tive a curiosidade de lá ir ver. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Respeitinho pela privacidade de todos, até ao dia em que a tampa caiu. E a tampa caiu e eu percebi o que lá estava dentro. Aquela caixinha era do meu esposo. E ele, durante 9 anos, tentou namorar-me. Foi uma resistente. E ele roubava, ou melhor, ele apanhava o que eu escrevia e deitava no caixote do lixo na escola. Ele apanhava e guardava. Portanto, foi uma ternura quando a tampa cai e eu vejo um montinho de folhas dobradas ao meio, que foi um primeiro texto que eu escrevi assim mais longo e que depois originou um livro que eu tinha escrito aos 13 anos. Cada personagem tinha a cor de uma caneta. Eu achei aquilo tão ternurente e eu decidi avançar e fazer então o primeiro registro, que é este, que saiu em novembro de 2014, sobre o heterónimo Litas Ricardo, como uma homenagem aos velhos da minha vida, ternuramente os velhos da minha vida, os sábios, aqueles que tanto me ensinaram, porque eu aprendo é com a experiência, não é com a leitura, é com a experiência. A leitura vai a par, mas a experiência sem dúvida nenhuma. Então era Litas e Ricardo, porque foi a altura em que eu escrevi. E depois havia assim um poema muito interessante, e esse poema transportou-me, e ele já não tinha, e já era um escrito que eu tinha comigo em 2015, este livro que também este foi escrito entre os 16 e os 18 anos, e foi um livro que depois aprimorei já na idade adulta, mas mantive aquele esqueleto barra aquela inocência, um dos 13 e o outro dos 16. E estes foram livros que me marcaram imenso, imenso. Eu tenho histórias lindíssimas com eles, lindíssimas. Não sei se queres que eu partilhe alguma neste momento, antes de avançar. Eu estava no Alentejo, eu resolvi em 2014 fazer um flyer que tinha, de um lado, a minha imagem e umas frases minhas, e do outro lado tinha a imagem do livro e a sinopse. Então eu andei de feiras do livro em feira do livro com aquele flyer, eu distribuía às pessoas. Uma vez estava no Alentejo, porque este livro acaba no Alentejo. Isto resultou de uma viagem que eu fui fazer, de uma excursão que eu fui fazer com os meus avós ao Alentejo. Eu amei o dialeto deles e cheguei a casa toda entusiasmada e escrevi umas coisinhas. E depois fui avançando, né? Então, naquele dia eu estava com o flyer e normalmente eu pergunto às pessoas, olha, quero ouvir falar sobre o meu livro. E há uma moça que tem uma criança para aí de 2 anos que chegou, e eu comecei a falar sobre a história do livro, a história que está aqui escrita. A rapariga desatou num choro compulsivo. Ela soluçava, eu não sabia o que é que havia de fazer à moça, estávamos em 2015, naquela altura, início, eu não sabia o que é que haveria de fazer à rapariga, muito honestamente. O Nuno Oliveira, da Rota do Livro, olhava para mim e perguntava, o que disseste à rapariga? Eu não faço ideia. Quando cheguei a casa tinha uma mensagem de um rapaz que me pedia o livro, porque eu a tinha abordado e ela chegou a casa incomodada por causa da face dela, de desespero, porque foi mesmo isso. Mas aquele dia fazia 1 ano
da morte do seu avô, que foi a pessoa que cuidou dela. E a história foi ao encontro sincrónico com a história dela. Ou seja, não há nada que efetivamente pague uma sensação destas. Claro que eu enviei o livro, mas esta foi uma das histórias que mais me marcou neste livro. E os livros chegam justamente para as pessoas naquele momento que toca mesmo, que a pessoa tem que sentir aquela emoção, né, Lídia? É impressionante. Com você acontece muito isso, né? Comigo acontece. Com este, curiosamente, também foi no Alentejo. Eu penso que foi em 2017, não tenho certeza. Quando eu cheguei à feira, apareceu uma senhora e a senhora simplesmente abraça-me e chora, mas chora. A história deste livro também é muito marcante, porque eu em ambos baseio-me em histórias de vida real. E aqui também. E ela diz-me ao ouvido, baixinho, algo assim: não imagina quanto eu choro todos os dias há tantos anos, porque obrigaram-me a fazer um aborto. Eu não tenho o meu filho, ou a minha filha, nos meus braços. Então, esta é mais uma daquelas histórias que este livro brilhante, escrito com inocência, não tem nada que fira alguma coisa, não é digno de nenhum best-seller, como eu costumo dizer, é a simplicidade da escrita naquela altura que eu decidi manter. Estes dois livros trazem-me, entre outras histórias, estas as mais marcantes. Em 2019, eu fecho com O Sentires de Mim para Ti. O Sentires de Mim para Ti foi um impulso que eu tive. Não sei muito bem ainda descrever aquele impulso, mas sei qual foi ou qual tem sido o resultado dele. Mas eu dei por mim à procura fazer uma recolha de poemas da minha infância. E eu fiquei absorta, perdida no meio daquilo, porque eu perguntava como é que eu escrevi isto com aquela idade. Eu não tinha noção. Eu não gostava de poesia, não gostava nem sequer de ler aquilo que eu escrevia e rasguei muita coisa. E quando eu chego a 2018, que foi quando comecei a trabalhar este livro, eu perguntei-me como é possível eu escrever como escrevia. Eu não tenho como definir, não, porque lá está, é o que é. Então eu dei por mim a fazer essa recolha de textos de infância e depois há um dia, em contexto de trabalho, que a Noélia Nascimento, que é quem fez as ilustrações, belíssimas ilustrações, entrou pelo meu gabinete, ao contrário, belíssimas ilustrações, entrou pelo meu gabinete e perguntou-me se podia fechar a porta e a magia acontece. Sem eu saber o que é que ela desenhava, eu convidei-a para desenhar para o meu livro, sem saber absolutamente nada, foi tudo tão natural. Este livro saiu com o prefácio do meu querido Manuel Rodrigues. Eu coloquei a energia do homem nas duas mulheres, a Lídia e a Noélia. Este foi o livro que encerrou a obra da Litas Ricardo, que foi com a criança. A criança este livro tem-me dado muitas emoções, muitas. Aqui não há assim uma que eu possa realçar que tenha sido mais indiferente, foram todas elas muito especiais. Eu estava na Feira do Livro em 2019 de Lisboa e passou uma senhora e lá está o meu flyer, que agora já tem 3 livros, ok? E eu perguntei, posso ler alguma coisa minha? E a senhora, sim. Eu comecei a ler e as lágrimas escorriam-lhe pela cara abaixo. E a senhora não era portuguesa, ok? Ela falou na língua dela, eu consegui entender unicamente o seguinte: conheço quem precise dessas palavras. Volto a dizer, ela não era portuguesa. A dona Ana olhou para mim
conhecemos a Dona Ana, e ela olhou para mim, as lágrimas caíam pela face dela também, e depois perguntou-me o que se passou aqui. Alguém que precisa só destas minhas palavras. O que é que eu escrevo? Reconstrução, ressignificação, caminho, vontade. É aquilo que eu escrevo, ou pelo menos é aquilo que eu sinto que escrevo. Porque quando alguém me diz assim, Lídia, estava num período tão difícil do Parkinson, estava sempre a cair, e onde quer que caía em casa, o seu livro estava lá. Eu agarrava nele e sentia a força da criança. Eu não sei que força era aquela, mas eu levantava-me. Para mim é o suficiente. Não precisa de ser nenhum best-seller, ser vencedor de concurso nenhum. Basta-me só estes relatos de pessoas que sentem a escrita. É o suficiente. E agora temos o nosso menino, que também já me trouxe tanta coisa boa. E aí eu já tenho a responsabilidade da Infinita neste caminho, que é finalmente a Lídia Palminha. Porque o Sentires de Mim para Ti foi uma expressão da criança para com a adulta. Foi a unificação, foi o aceitar tudo aquilo que passou, tudo aquilo que era suposto serem traumas, serem dores, serem mágoas, seja aquilo que for, foi amado, foi acolhido, foi compreendido, está em paz e recolheu-se, acolheu-se na adulta. Então, o que trago aqui, junto com a minha querida Piara, que fez esta capa brilhantíssima, verdade, e junto do nosso coração, trago aqui o livro da criança que se transformou, que assumiu o ser adulto. E realmente este livro, minha querida, tem-me trazido coisas brilhantes, como foi a presença do Sr. Fernando Castilho na Biblioteca Municipal de Alenquer, em que tanta gente olha para o centro e não consegue ver. E ele olhou e disse-me o que estava lá. Eu abracei com tanta ternura, com tanto amor. Ele pergunta-me, porquê que gosta de mim? Porque eu reverencio, sem dúvida nenhuma, o ancião que o senhor é. Obrigada por estar aqui. É muito bonito isso, esse encontro, uma pena não ter ido, mas foi muito significativo, Lídia. Eu acho que encontros como esse, né, num lançamento, uma apresentação de livro, é na hora certa, com a pessoa certa, do jeito que tem que ser, porque esse livro ele tem um significado muito, muito importante mesmo, principalmente nesses tempos de agora. Eu tenho uma honra e uma alegria de estar participando dessa trajetória, desse novo, né, momento da sua vida como escritora, e a felicidade também desse livro estar lá no Brasil. A gente recebeu uma mensagem como do Luciano, né? Recebi o livro, está fantástico, eu gostei muito. E então são essas sementes que a gente vai jogando através da Infinita e principalmente através de vocês, porque se não fosse vocês eu não seria nada. Isso é muito gratificante porque eu aprendo muito também. E o que eu achei mais curioso no Veleiro das Sete Cores é a sua generosidade de partilhar também com outras autoras que estão aqui no livro, né? E ter esse espaço também de fala de cada uma delas, e que cada uma tem sua trajetória, tem sua caminhada, e a gente compreende todo esse universo. Mas o que está no livro marcou aquele momento, aquele tempo, e traz para a gente essas mensagens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mensagem do livro, né, para as pessoas que tiverem interesse de adquirir ou quiserem também conhecer um pouco a sua história, o porquê, né, nessa virada, o Veleiro das Sete Cores. Porque tem uma simbologia aqui muito grande que não é todo mundo realmente que percebe, não. Não é, eu sei. Decorria o dia 23 de outubro de 2021. Eu estava na Biblioteca Municipal
de Alenquer, a minha vila poética, a apresentar o Sentires de Mim para Ti, em sede do evento Entre Poetas. E naquele momento, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou muito faladora, gosto muito de conhecer histórias, adoro. E naquele momento fez-se um silêncio inquebrável, uma coisa incrível. Só se ouvia a minha voz, não mais nada. E aquilo ficou assim, duas Lídias, uma a apresentar e a outra. Caramba, ninguém me pergunta nada, ninguém me diz nada. E quando eu dei por mim, eu estava a dizer que, efetivamente, aquele momento marcava o encerramento da Litas e abria um novo espaço para a Lídia Palminha, porque realmente é essa a simbologia do dia de hoje. E eu adquiri o Palminha exatamente porque, numerologicamente, ele é a quarta perna da minha cadeira pessoal / caminhada. E então eu cheguei a casa e trazia assim imenso, questionava, mas o que é? O que é para seguir? E foi a 25 de dezembro que eu me sentei exatamente no lugar onde estou e comecei a trilhar o caminho de tentar perceber o que é que iria nascer neste livro. Em março de 2022 eu tive que ir para um silêncio, afastei-me de todos os eventos, afastei-me de muita coisa, porque o silêncio era o apelo e era aquilo que me chamava. E dentro dessa caminhada eu fui reconstruindo este livro com consciência da minha própria caminhada. Ou seja, tenho aqui uma tarefa divina que eu não sei se vou ou não concretizá-la, que é colocar 3 obras: a criança, a adulta e supostamente a sábia. O sábio é aquele que sabe que nada sabe, e quem fala comigo sabe que eu digo isso mesmo, nada sei, porque não sei, tudo é demasiado infinito. E neste momento eu estou a tentar perceber o que é para escrever a seguir, porque eu sei que a escrita é para mudar. O Veleiro das 7 Cores é isso mesmo, ele vem dizer-nos que todos nós nascemos unos, é um único ser, num barquinho pequeno, que vai começar a iniciar um caminho por uma vida múltipla em possibilidades, um oceano. Não há propriamente um caminho definido, porque tanto vem uma onda grande, como outra pequena, como um remoinho, e no fundo as participações que aqui estão é exatamente a mostrar isso mesmo, que o caminho não é fácil. E que depois a nossa vida ciclicamente acaba num cruzeiro, ou seja, num barco enorme onde transportamos tanto que realmente 90% se calhar nem é nosso, não é mesmo de todo, não é? E então nós temos que voltar a esvaziar e ir novamente ao ciclo, por isso também as circunferências, porque a nossa vida são ciclos, ou seja, lunares de 19 em 19 anos, ou sejam de 7 em 7, de 9 em 9, são os 3 ciclos que eu considero pelo menos mais importantes, mas são isso mesmo, são rodas, são círculos. Então, todo o percurso do livro é isso mesmo, é ressignificar, dar um significado diferente em eventos, é reconstruir, construir, é encontrar, é conhecer, e todos estes poemas têm base em meditação minha, sendo que tem o prólogo, onde explica algumas das meditações, mas à luz do meu olhar, porque as meditações são traduzidas em símbolos, ok? Tudo tem um símbolo, tudo é simbólico. Ao contrário daquilo que as pessoas entendem, a nossa mente só entende símbolos. As letras são símbolos, os números são símbolos, um cortinado é um arquétipo, é um símbolo, portanto, e nós fazemos essa junção mental. E o que está aqui, efetivamente, os prólogos, o meu olhar. É interessante porque
há um homem que fala de um poema, que é o Caminho da Purificação, e eu achei tão bonito ser ele a falar, onde realmente ele diz que foi um poema que lhe tocou pessoalmente. O Caminho da Purificação acabou por ser uma meditação, porque eu também era instrutora de meditação, e era um dos trabalhos que eu propunha às pessoas, era esta mesma meditação, e acabou por ser também um instrumento de trabalho para os outros. É engraçado porque este leitor sentiu profundamente este poema, e eu achei brilhante, até porque, apesar de estar construído com 7 mulheres, todos nós temos energia de homem e de mulher, não é por ser efetivamente mulheres sexo feminino, homens sexo masculino. Então foi muito bonito a sua expressão sincera e genuína em me ter transmitido, em me ter dado esse feedback. E tenho estado assim em emoção com algumas mensagens, como alguém que me disse: é tão meu, que eu nem sou capaz de partilhar com alguém. E isso para mim é o sucesso do livro, sem dúvida nenhuma. É quando é de alguém, sendo que, reiterando, que seja em reconstrução, em ressignificação, em amorosidade, em paz, em suavidade, porque é só isso que eu quero transmitir aos leitores, seja nos meus livros, seja onde quer que for. E não é só um livro de poesia. Quando a gente pega, é só para um momento, olhar para o universo e respirar. Quando a gente abre na página, é aquele recado, aquilo que a gente precisa saber. É impressionante. E, assim, é um exercício de autoconhecimento também, de análise, da gente parar e perceber além, né, de tudo isso, que o outro tem para transmitir para a gente, o que a gente precisa aprender. E você faz isso maestramente aqui nesse livro, tá? Perfeito. O poema que deu origem foi mesmo uma proposta de meditação quando eu estava a frequentar o meu curso para druida, em que autopropus-me exatamente a ir buscar a minha criança, a minha adulta, não é? O meu ser criança, o meu ser adulto e o meu ser sábio. E às tantas, quando eu chego à sala, não é? Acabou. Surgiu este poema, portanto, é exatamente isso. Este poema diz-nos isso mesmo, que é o grito porque no fundo os adultos hoje, neste momento, eles estão a gritar pelo início, e o início está no útero da nossa mãe. Está no útero, está na primeira casa que nós temos no plano terreno. Há muita gente que tem muita dor de mãe, muita dor de pai, e não está a conseguir perceber o mundo que o rodeia, porque na realidade é isso que nós somos. As pessoas não estão a entender nisso. Então o salmão é o animal de poder do druida, porque o salmão pode andar milhas e milhas, ele vai desovar sempre ao mesmo lugar. E na realidade a nossa vida tem que começar sempre pelo pai e pela mãe. Não interessa quem são, não interessa quem foram, não interessa se estão ou não. Começa sempre nesse amor. E este poema foi isso mesmo, essa claridez, e foi isso que eu tentei passar para estas palavras, e espero ter conseguido. Eu vou pedir para você ler esse poema, pode ser? Pode. Cruzeiro das 7 cores. Cruzeiro das 7 cores, luz que meus olhos cegos veem, vibração que me eleva em voo, oferta-me a passagem para a infinita sabedoria. Quero percorrer todos os lugares, vaguear em todo o conhecimento e regressar às origens de mim. E crescer,
crescer, regressar ao útero da minha mãe, sentir o seu calor de amor, mãe divina que foi e é. Salmão, acompanha-me, resgata o que perdi pelo caminho e leva-me até ao cruzeiro das 7 cores, que aguarda a minha chegada. Que as tuas barbatanas me aconcheguem e as tuas escamas sejam o meu suave berço. Leva-me para a ausência de estar na maior presença de ser, pois é lá que me irei encontrar. E se o cruzeiro das 7 cores disser que a viagem parou, certa estou que tudo farei para regressar e repetir quantas vezes minha alma o pedir, para crescer, 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 crescer em ti, em mim, em nós. Muito bom. E dentro disso tudo, o que lhe inspira? A caminhada do conhecimento e do autoconhecimento. Anteriormente era a vida no geral, a experiência no geral. Hoje não. Hoje a experiência tornou-se caminho e o que me inspira é exatamente a caminhada, porque o universo é demasiado infinito para me inspirar por uma única via. Nem dá. É caminhada. É onde a gente mais aprende, né? É caminhando que se faz o caminho, como tem uma música lá no Brasil que fala sobre isso. Certíssimo. E nessa sua trajetória toda, nesse descobrimento, de reconhecimento de si mesma, né? Nesse tempo que a gente já se conhece, que eu tenho profunda admiração e que você também me puxa para várias questões que eu paro para pensar um pouco. Quem é a Lídia Palminha na frente do espelho? Como é que você se vê? Eu não faço ideias quem sou, mas também não estou preocupada com isso, minimamente. Ok. Eu em 2015, eu estava a evitar, mas pronto, tu estás a puxar por mim, já percebi. Ok. Eu em 2015 estive num workshop de a leitura das mãos, peço desculpa, agora falhou-me. Quiromancia. Quiromancia, obrigada. E foi tão interessante, mas tão interessante. A sério, foi assim algo extraordinário. E naquela altura, o senhor Justino, um senhor já de idade, fantástico, uma pessoa mesmo amorosa. E ele olhou para a minha mão esquerda e disse assim: "Uau, que mão tão linda!" Olha, eu olhar para as minhas mãos. 2 mãos, ok? E ele: "Não, tem uma mão tão linda. Esta mão passou uma vida a defender-se." Eu: "Hã? O que é que isso significa?" A mão esquerda é o passado e eu passei uma vida a defender-me. Defender-me do quê? Certo? Quem passa uma vida a defender-se ainda não tinha dado por nada. Defender-me do quê? É aqui então que começa uma jornada, um ciclo de 7 anos, que era para perceber efetivamente do que é que me andava a defender, sem atacar, não é? Então eu consegui perceber que nós dos 0 aos 7 anos somos autênticas esponjas. Nós adquirimos tudo aquilo que vemos, como tudo certo, dos nossos educadores, das pessoas que estão mais próximas. Dos 8 aos 13, nós copiamos os outros de alguma forma. Dos 13 aos 21, nós somos influenciados pelos colegas. E no meio disto tudo somos quem? Nós somos pai e mãe até o momento da fecundação. Somos toda essa ancestralidade que a ciência já disse que é até à 7ª geração. 2 pais, 4 avós, não sei quantos bisavós. Já trazemos uma carga imensa ancestral. Fora isso, ainda tem esta energia que está aqui a expressar-se neste corpo físico, que também tem registros, são chamados registros arcásticos,
E no meio disto tudo, tanta gente tem tanta certeza daquilo que é. Eu não sei quem sou, ok? E a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu não queria mais defender-me, mas viver, eu só tenho duas opções. E eu escolhi viver. Portanto, a Lídia é isso mesmo. Eu olho para mim, não sei quem sou, sei que ainda há uma infinidade imensa, porque nós somos infinitos. Não estou minimamente preocupada em procurar alguma coisa de fantástico em mim, a não ser continuar a ressignificar, a reconstruir, a construir, a sorrir, a ajudar quem de mim precisar eventualmente e continuar firme e irte para viver, porque esta vida só se vive agora. Esse é o meu reflexo. Sou uma aprendiz na vida. E acho que isso é tão importante nesses tempos, né, que impera o ego, a vaidade, e a gente se acha tão, né, dono da verdade, quando a gente tem essa consciência da simplicidade, de que a gente não precisa entender tudo que nós somos ou deixamos de ser ou que vamos ser, e que o mais importante é a gente se perdoar, a gente perdoar e seguir a nossa caminhada e cada dia com mais consciência de nós mesmos, mas numa simplicidade que eu acho que é isso que o mundo perdeu um pouco, que a minha esperança na época da pandemia, que a gente ia resgatar um pouco tudo isso, Não. e foi muito mais complexo, muito mais complicado do que a gente imaginava, e hoje a gente está sofrendo um pouco com tudo isso. Então, quando a gente vê as redes sociais, aquelas coisas tão engessadinhas, né? Um copiando do outro, copiando e copiando, como se aquilo dali fossem fórmulas para a felicidade, para a paz, para a alegria, para o amor, e a gente começa a ver que está todo mundo muito robotizado, seguindo fórmulas que, da onde surgiu, quem criou, da onde veio, virou moda, né? E essas modinhas de Instagram, redes sociais, a gente para para pensar, e por isso que eu gosto de conversar tanto com você, e puxei um pouquinho para isso, né? Já Essa percebi. simplicidade de ser, né? Que Olha, acho que é muito importante a gente trazer para essa conversa. sabes que eu cheguei à conclusão que nós somos formatados, o nosso ADN está muito formatado em histórias e em historinhas que nem sequer são reais. Nem sequer são reais. Eu tive mas a história de Adão e Eva é aquela que mais me inspira, se tu queres saber. Agora lembrei-me, porque a história que nós sabemos não é real, não é verdade, isso não existiu, não foi assim. E é uma história que me inspira profundamente, porque ela é tão bela e é tão. Como diz um amigo meu, tu só dizes coisas que ninguém diz, é muito estranho. Tem aí algumas pessoas que dizem isso mesmo, tu só dizes coisas que ninguém diz. E realmente eu quando percebi que a história de Adão e Eva não é aquela que é passada por comumente, e que realmente é essa a história que está gravada, é aquela que efetivamente eu tenho andado a explorar mais, porque de facto por trás de uma história muitas vezes está tanta manipulação, está tanta ilusão, num comando que neste momento é aquilo que mais prejudica a mulher, é a história de Adão e Eva. E é aquela que continua a prejudicar e que nem as mulheres nem os homens conseguem entender. E eu acho que seria muito importante que as pessoas saíssem da caixa. Eu escrevo isso imensas vezes, quem me acompanha na escrita entende isso, que as pessoas devem de sair da caixa, devem de sair da ilha, não é? Se tu não sais da ilha, tu não conheces outras verdades, tal e qual como um qualquer preso, não é? Sabes que a fibromialgia trouxe-me essa visão. Enquanto eu não saí da minha ilha, eu tomava entre 15 a 20 comprimidos por dia. Quando eu saí da ilha, não tomo nada há alguns anos. Portanto, para mim é muito simples. E eu escrevo isso muita vez. E é esse o convite que este livro também faz, que é sair um pouco da ilha, sair da esfera em que nós acreditamos. Uma rosa tem muitos significados para muita gente. Eu lembro-me de uma vez estar a ler
Se calhar agora já estou a falar demais, mas pronto. Eu lembro-me de uma vez estar a ver o significado das coisas, e então eu passei pelo significado das rosas, da rosa vermelha. E eu lembro-me que está muito ligada à paixão, ao amor. Olha, primeiramente eu não gosto que me deem flores porque eu não sou especial o suficiente para que alguma flor morra por causa de mim. Essa é a primeira. O meu namorado, agora esposo, foi só no primeiro ramo, ele percebeu logo que não valia, que era melhor não me dar mais, porque senão nem casávamos. Portanto, ficou decidido logo de uma vez. Depois, eu sou do tempo em que, no funeral, as pessoas iam buscar as flores que tinham no quintal. E a minha tia tinha muitas rosas. E também tinha rosas vermelhas. E eram essas as flores que iam acompanhar até à última morada. Portanto, uma rosa vermelha não significa paixão nem amor. Ok? E quando as pessoas não conseguirem assumir na realidade aquilo que é na realidade algo para si, as pessoas vão viver nessas ilusões. Era isso que eu estava a dizer. Enquanto não sair da ilha, não vai avançar em nada, vai permanecer. Espero que esta simbologia da rosa seja o suficiente para trazer alguma consciência de alguma coisa. Exatamente, eu acho que isso é muito importante e está aqui, né, essa rosa vermelha simbolizando toda essa... Simboliza as minhas pazes com a rosa vermelha. Exato. E esse livro é um livro muito, muito bonito, e parabéns, Lídia. E tem um significado muito especial também, né, pela Piara anciana, que deu toda a energia dela para essa mandala fantástica. Eu amo. Não tinha mais ninguém. A partir do momento em que eu questiono quem é que vai fazer esta capa, só vi a Piara à minha frente. Foi brilhantíssimo, até porque quando eu a convidei, ela ainda não havia o nome do livro, isso não existia ainda. Portanto, eu simplesmente convidei-a, levei alguns escritos que depois até mudaram um bocadinho. Ela não leu nenhum, ela simplesmente se entregou à pintura. E quando fui buscar o quadro que ela pintou, eu disse, brilhante, porque o livro chama-se Veleiro das Sete Cores. O Veleiro das Sete Cores representa o arco-íris, representa toda a misticidade do número 7, o mestre, 7 dias da semana, os ciclos de 7, o sol, a lua, os planetas, o infinito, o círculo do amor e a aliança, não é? E realmente olhámos uma para a outra, tipo, bolas, está aqui tudo. Foi isso, foi assim não sei, foi só gratidão e as lágrimas eram de gratidão e de amor e tenho um grande amor, ela sabe, nós não somos pessoas de estar sempre, aliás ela morou aqui perto de mim e nós não estávamos sempre juntas, mas nós somos juntas. Isso é muito importante. E o meu abraço a Piara, eu não tive a oportunidade de conversar com ela nem 5 minutos, que era tanta gente em volta de vocês lá na Feira do Livro de Lisboa. Foi. Fica a minha gratidão também pelo carinho que você tem por ela, transmitiu isso para a gente aqui também. E esse livro é um livro muito especial. E publicamente eu também quero fazer um agradecimento a você pelo seu carinho de enviar esse livro. Foi num dia que eu recebi assim. Não são todos os autores que me dedicam um livro e que mandam pelos correios, já que geralmente eu tenho o livro antes de todos. Então, eu achei assim, uma gentileza e queria deixar esse agradecimento público assim, pela pessoa generosa e gentil que você é, Lídia, e que está sempre ensinando a gente, sempre nos trazendo um pouquinho de luz todas as vezes que a gente se encontra, que a gente conversa. Então, a minha gratidão também por você estar aqui nesse momento, trazendo um pouco dessa luz para todos nós e fazer parte desse nosso projeto da Etc. Literatura e Arte, que é um projeto assim que eu tenho muito no coração, ficou muito tempo guardado, era um sonho que eu estava achando que era impossível de ser realizado, tantas tentativas e não fluía,
até um momento que chegou a cereja do bolo, que foi a Suzana, com a arte da Suzana, e de repente todos vocês abraçando esse projeto, e você está nele desde o ano passado também. Então, assim, foi uma caminhada longa, né? Foi uma caminhada que hoje a gente agora está realizando com esses encontros. Então, a minha gratidão Para por quem tem estado no silêncio, não se mostra, pronto, não sei o que é que me aconteceu, mas deve estar tudo certo. E nós falámos sobre isso e estou no silêncio, não sei se vou estar presente no dia do lançamento, mas o silêncio é neste momento imprescindível para mim, nós já falámos imenso nisso. Eu gosto de toda a gente que existe neste mundo, porque toda a gente tem alguma coisa a ensinar. A minha emoção é de compaixão por aqueles que não conseguem ver um pouco mais à frente, e de amorosidade para quem efetivamente consegue, e para ambos a minha paz, porque nós precisamos todos de paz, mas realmente muitos dos construtores de paz estão no silêncio nas suas conchas, e eu sou uma delas, e espero sinceramente que consiga traduzir o meu silêncio em paz para quem realmente está ou é. Exato. E é muito importante isso tudo. Eu partilho com você esse silêncio, no meu trabalho ainda não me permite, né, me afastar dessa forma, mas você está sempre conosco. O livro eu envio pelos correios, a revista eu envio pelos correios, e depois o link vai estar disponível também na Amazon e outras plataformas para quem desejar adquirir. E a minha gratidão por cada palavra, por cada momento, por cada encontro. Honre e respeite o seu silêncio e se proteja, se cuida e faça das suas palavras as minhas. Às vezes as pessoas perguntam por que você não responde, se não há necessidade. O universo, ele responde por nós. E o mais importante é esse nosso encontro, paz e luz, que eu acho que é isso que o mundo precisa. Hoje eu estive conversando, só para a gente finalizar, com uma autora em Israel. Ela é uma ilustradora, e eu perguntei para ela assim, como é que você consegue, Adriana? É simples, já me acostumei, eu estou há 2 anos e meio aqui, eu ouço a bomba cair, ouço a sirene, saio correndo, vou para a rua, fico o tempo que tiver que ficar, depois tem todos os procedimentos de segurança, quando me permitem voltar para casa, eu volto e continuo a ilustrar os meus livros. E eu achei aquilo de uma tranquilidade de ser, né, de entrega, porque eu falei assim, nossa, eu numa situação dessa, eu não sei, eu acho que eu não teria essa tranquilidade de voltar e continuar o que eu estava fazendo, né? E ela está há 2 anos e meio, e nesse último ano, com bombardeios diários, né? Sim. De uma hora que caiu uma bomba, a gente estava conversando se você ouviu, se não, a internet de onde você está não deu para captar. Mas Olha, né, é, uma coisa assim, é impressionante. cada um de nós efetivamente tem a sua própria história, a sua própria caminhada. Quando foi a pandemia, eu não escrevi nada sobre a pandemia, zero, não escrevi. A pandemia é algo cíclico, de 100 em 100 anos há uma pandemia no planeta Terra, portanto não procuro culpados, nem procuro soluções, porque a Terra é mais sábia do que o ser humano. O ser humano é que quer controlar algo que é impossível. Então, por 2 vezes eu ia na minha cantoria, a rua só minha, trabalhar, fones, vou dançar, e passa um senhor e grita: pretenciosa, o mundo a morrer e você vai a cantar e a dançar. Imagina, eu ia a cantar, eu nem dei por isso, porque eu ia a cantar e a dançar para ir para o meu local de trabalho. E eu olhei e disse: bom dia para si também, caminho. Porque na realidade, tudo na vida, a visão que nós temos é a visão da nossa consciência e da nossa caminhada. Eu não posso virar contra uma coisa que é cíclica, não dá para virar contra. Ninguém vai lutar contra a ciclicidade da Terra, em que está mais do que documentado que de 100 em 100 anos há uma pandemia, de 100 em 100 anos há o recolher, de 100 em 100 anos há o que nós vivemos de formas diferentes, porque as épocas são diferentes. Não discuto com a natureza, aceito
respeito e amo. É só. E a minha gratidão, Lídia, por esse momento. Muito obrigada a todos vocês também que estão nos acompanhando. Aqui embaixo nas descrições vocês encontram todos os caminhos para chegar até a Lídia e na nossa revista também. Gratidão. Gratidão imensa.